pessoal, bem-vindo a mais um episódio. Eu sou o Sérgio, estou com o convidado Rui, de Dois Córregos. Obrigado por você aceitar esse convite, viu, Rui? Eu que agradeço, Sérgio. Para a gente, uma grande satisfação ver a nossa região com um espaço aqui de debate, de registro de história, para a gente realmente se comunicar com toda a população de Mineiros do Tietê, de Dois Córregos, mas de um alcance expressivo aí. Parabéns, parabéns por essa iniciativa tão bonita. Eu que agradeço também. Você sabe por que eu convidei você aqui, Eu Rui? quero descobrir. Eu tenho visto muita gente aqui de Mineiros contando realmente aqui todo o seu currículo, a sua história. E eu falei assim, por que chegaram no Rui de Dois Córregos? O ano passado, eu fui para São Paulo, eu fui no Sebrae. Aí eu vi o senhor lá no Sebrae, como prefeito lá. E eu achei bonito o papel que o senhor fez lá, representando Dois Córregos, representando as empresas, os comércios, no Sebrae em São Paulo. Certo. E como o senhor, como prefeito de Macatuba também. Que não Ah, vou o lembrar o Anderson nome também dele. é um gestor muito ativo também. Muito ativo, novo. E eu achei muito bonito o trabalho que o senhor fez lá. Falei, cara, isso aí vai no meu podcast, eu quero ouvir a história dele. E é importante, né? O prefeito participar também junto, né? Como você foi no Sebrae, representar, ver o que está acontecendo. E levar também o que tem na cidade de Dois Córregos, né? Então, assim, eu dou parabéns por senhor ter feito isso. Olha, eu preciso. A hora que eu vi aquilo, cara, é gratificante isso. Ser como prefeito de Dois Córregos, representando lá no Sebrae de São Paulo. É por isso que eu convidei o senhor aqui. O senhor não ia lembrar disso, lógico, porque eu terei foto com o senhor lá também. E foi isso, por isso que eu convidei o senhor. Muito bem, obrigado aí pela lembrança. Para a gente é um privilégio representar Dois Córregos diretamente nos últimos 8 anos e um privilégio contar um pouco aqui de algumas boas experiências como gestor público, como político, que permite a gente defender a gestão pública como realmente uma ferramenta transformadora de uma comunidade, de uma cidade, de uma região. Esse idealismo é que nos move. Conta um pouco da sua história, aonde você nasceu. A minha ligação ela é realmente de forma integral com Dois Córregos. Em 79 já passa então a compor a história da minha vida, que é a minha mãe, a meu pai. Nascemos em Dois Córregos, tanto eu como minhas 3 irmãs. Eu sou o primogênito, né, o filho mais velho, e eu tenho 3 irmãs, que eu costumo dizer muito mais inteligentes, engajadas, animadas até mesmo do que eu. E a história da nossa família é realmente o que deu espaço para cada um de nós. Meu pai e minha mãe, trabalhadores. Meu pai e minha mãe, inteligentes, sábios. E isso é o que nos move. Nos deu princípios, norteou para que nós também nos transformássemos. Nós somos obcecados por trabalho, viu, Sérgio? Tanto eu como minhas 3 irmãs. Não importa o quanto a gente recebe, não importa onde a gente está, a gente vai sempre estar animado, fazendo o nosso melhor. E daí passou a construir realmente uma. Quando eu cheguei no prezinho, por exemplo, são lembranças que eu tenho assim muito firmes. Quando tinha a festa junina, o personagem que tinha mais fala era o padre, né? Então a professora já me escolhia. Então você vai ser o padre porque é o que vai ter mais fala aqui no casamento junino aqui. E até me lembro quem foram os colegas que eu casei naquela época lá. Mas, e esse foi outro privilégio, o privilégio então daí de participar integralmente da vida de Dois Córregos. Nesses últimos 45 anos eu vivi Dois Córregos com muita intensidade. Na fase escolar, dentro de uma escola que realmente tem uma característica potente de formação de cidadãos. Estudei na Escola Francisco Simões, desde a pré-escola até a 8ª série. Professores maravilhosos que eu encontro até hoje. Minha professora do pré, minha professora do primeiro ano. Todas as campanhas que eu passo, professora Maria Inês Fontana.
ela falava para mim: que orgulho de ver um aluno meu na política, que orgulho de ver, você é o único aluno meu que se tornou prefeito, hein? Eu falei: ah, mas a senhora tem médicos, juízes de direito. Falou: não, mas prefeito só você. Então isso foi realmente somando muito valor na minha vida, a responsabilidade de não decepcionar as pessoas. Não decepcionar minha mãe, não decepcionar meu pai, não decepcionar meus professores, minhas irmãs. E depois, quando vou chegando aí, avançando, não decepcionar minha mulher, a minha filhinha, que é muito pequena, mas que um dia, se o pai não andar na linha, alguém vai cobrar ela, porque o pai passou pela representação de um poder e não foi tão bem zeloso como deveria ser. Mas, e daí foi construindo história. A Escola Francisco Simões é um marco na minha vida. Tanto é que quando eu passo pela prefeitura, eu tenho oportunidade de iniciar a recuperação da escola, uma escola centenária, 120 anos, e nós, na verdade, fizemos uma ação para receber esse prédio do governo do estado. Então, hoje o município é o proprietário da escola onde eu estudei, que na época era estadual, e passamos então numa saga desenfreada, gestão para ter recurso e para depois a gente, na verdade, ver agora a escola em plena reforma após uma aprovação do CONDEFAT, que é o Conselho de Patrimônios Tombados do Estado de São Paulo. Que é muito difícil você ver um projeto arquitetônico de engenharia realmente sendo aprovado, e nós conseguimos lá um investimento que supera R$1 milhão para ver todo o prédio reformado. Um prédio que, quando a gente chega lá na prefeitura, já como prefeito, tivemos a oportunidade de implantar a educação de jovens e adultos. Um prédio que, na verdade, nós mobiliamos, que fizemos grandes investimentos e tornamos o ensino para aquelas crianças, a maioria que vem da zona rural, a maioria que vem de bairros carentes, ele igual a qualquer outra escola. Então eu me orgulho e quis devolver para aquela escola tudo que ela me ofereceu no tempo em que eu fui aluno do ensino público de Dois Córregos. Então, para nós, motivo de grande orgulho, e sempre digo isso em qualquer espaço que eu estou defendendo. O ensino público de Dois Córregos me formou, me deu condições realmente de ser um advogado que ganha a vida com isso, mas me deu espaço para depois me ver como vereador por 3 mandatos, prefeitos por 8 anos e representar da forma que a gente tinha condições, e sempre com muita alegria, a cidade de Dois Córregos. E depois disso, lá na escola a gente já acaba desenvolvendo já algumas habilidades. E daí a gente passa a ser uma espécie sempre de comunicador, formando algumas equipes. A Escola Francisco Simões sempre foi um celeiro de talentos, e eu tenho amigos hoje espalhados no Brasil, e vejo pessoas que passaram pela escola com notoriedade realmente e reconhecimento internacional, e daí eu sempre vou ser grato a esse período da minha vida. Depois disso, onde a gente já vai para o ensino médio, eu tive a oportunidade de fazer 2 escolas. Eu estudava pela manhã, no ensino médio era colégio universitário, com oportunidades até de contraturno escolar, então a gente estudava de manhã e à tarde, mas também fiz o que era para nós a escola de comércio, hoje Escola Cenecista Benedito Ortiz, mas técnico em contabilidade. Então lá eu já estava já em 90 Em Dois Córregos aí, então. Dois Córregos. Dois Córregos formou centenas, se não vou dizer milhares de técnicos em contabilidade a partir da escola de comércio, né? Então, aliás, lá também despertava a vocação das pessoas. Eu decidi fazer direito na escola de comércio com aulas do professor Clineu Alves de Lima, um grande historiador, um grande comunicador, também formado em direito, advogado, que teve uma vivência muito forte na vida política e pública de Dois Córregos, e foi com as aulas dele de introdução ao direito que eu falei, vou fazer direito. E daí tive até a oportunidade, tem o quadrinho lá, o reconhecimento ainda na minha casa, como o melhor aproveitamento da turma de 1997. Então, tive grandes professores também na escola de comércio, quando a gente vai em busca dessa formação técnica, e daí, de lá eu já parto para fazer a faculdade de Direito. Tive a oportunidade de fazer a IT em Bauru, a gente estudava de segunda a sábado. Peguei um período em que, inclusive, a ponte do Rio Tietê estava interditada, a gente atravessava com balsa.
Então foi uma saga bem difícil, mas ao mesmo tempo tudo é no seu tempo, né? Sim. Com 18 anos, 19, a gente ainda tá... tenho um amigo que é advogado, um grande advogado em Dois Córregos e aqui atua em toda a região, Elvis Donizete Voltolin, que brincava. Falou, se o ônibus da sexta-feira, que a gente chegava quase 1 hora, 2 horas da manhã, e já pegava o ônibus do sábado, 4h15, 4h30. Fosse o ônibus da sexta-feira à noite, chegar lá em Dois Córregos, no horário suficiente para eu pegar o outro de voltar para o sábado, já tô feliz. Mas foram também grande aprendizado, 5 anos intensos em que fizeram toda a formação profissional, e daí nós tivemos a oportunidade de iniciar a nossa carreira como advogado em Dois Córregos mesmo. Então, toda a minha vida, desde que eu nasci até toda essa vida acadêmica, eu nunca precisei sair de Dois Córregos. Sempre foi possível a gente completar os estudos, e olha que posso dizer que são mais de 28 anos estudando, sempre foi realmente nessa correlação. Aí, já quando eu estou finalizando a faculdade, já no meu 3º ano, eu já ingresso na política. Então, ao mesmo tempo que eu estava concluindo a minha formação profissional, eu, na verdade, iniciei essa nova fase que foi protagonista, ao menos até o ano passado, e com a eleição de vereador, e com 20 anos de idade eu já me torno vereador na Câmara Municipal de Dois Córregos. Lá tive a oportunidade de ser reeleito por 2 situações, e daí completei 12 anos na Câmara como vereador, e daí, após um intervalo de 4 anos, vou com um projeto para a Prefeitura, entro na Prefeitura em 2017, com 36 anos, então ainda tenho esse título do mais jovem vereador eleito em Dois Córregos, com 20 anos, e depois eleito com 36 anos para se tornar prefeito, e faço também a minha trajetória de 8 anos como prefeito lá em Dois Córregos. Você imaginou que você ia ser prefeito? Olha, eu não sei se eu posso falar que muitos colegas meus, que eu tive até a oportunidade de trabalhar na prefeitura, diziam que lá desde essa época do Fundamental 2, na nossa época, 7ª série, 8ª série, já se falava que... ou eles falavam, não, você falava que queria ser prefeito. Eu não sei, quando daí eu tenho oportunidade de vivenciar isso muito diretamente, porque a minha referência como político em Dois Córregos é meu avô. Meu avô foi 2 vezes prefeito em Dois Córregos, mas também foi vice-prefeito, foi vereador. Então era muito comum, dentro das nossas casas, nas reuniões de família, a gente vivenciar a política. O que ela tem de bom e também aquelas críticas constantes, né, que o político precisa realmente conviver. E daí isso norteou. Quando meu avô estava saindo da prefeitura no ano 2000, era o último mandato dele, em 99, eu falei, acho que eu vou me filiar ao partido que meu avô preside. E seu avô falava alguma coisa pra você? Não, nunca, não foi assim, nunca desestimulou. Você participou junto com ele de ver reunião, essas coisas ou não? De fazer, só a partir desse momento só em que realmente eu até tenho um marco, eu costumo dizer, porque 2 colegas meus, eu conversei e me lembro dessas conversas, uma que depois se tornou professora junto com o meu mandato, e um outro colega que veio trabalhar também como gestor de contratos junto comigo. E eu falei, pô, eu tô pensando em me filiar num partido político. Era 19 anos que eu tinha à época. Então, até tinha acabado de tirar carta, né, habilitado. Então a gente tava aquela coisa, né, o primeiro carro. E isso realmente me engrandece, voltando um pouco, porque a nossa história, como eu falo que nós somos obcecados pelo trabalho, eu comecei a trabalhar aos 9 anos de idade. Então, eu sou defensor de que as pessoas realmente tenham responsabilidade cada vez mais cedo. O foi trabalho... Qual é o seu primeiro emprego? O meu primeiro emprego era office boy, né? É aquele menininho com a pastinha debaixo do braço que pegava as faturas, os carnezinhos e iam até o banco enfrentar. Naquela época, não era tão hoje avançado o sistema bancário, eram filas que às vezes a gente ficava 4h30 na fila. Então era muito comum os escritórios, e eu, na verdade, no escritório até da minha família, da empresa Leilomase. Aliás, um bom faturamento lá da cidade de Dois Córregos, que
da comercialização de animais, né? De bovinos e equinos. E já lá em 89 eu estava... a minha mãe sempre foi defensora disso. Tanto é que eu tenho irmã que começou a trabalhar aos 7 anos, como monitora em escolinha de ensino infantil particular. Então a gente começou muito cedo. Isso nunca influenciou em desestímulo dos estudos, nunca nos tirou oportunidade. Então a gente estudava, se estudava de manhã, trabalhava à tarde. É esse trabalho de meio período, de 4 horas. O salário também era bem pequenininho. Mas era o suficiente para a gente já comprar um pastel, comprar o presente do Dia das Mães. E isso foi fazendo com que tanto eu e minhas irmãs, na verdade, criasse esse senso de responsabilidade. Eu falo até senso de constrangimento. A gente tinha muito constrangimento de pedir dinheiro para o meu pai. Então, meu pai nos ajudava com a formação, né? Então, vai pagar a faculdade, mas aquele lanche na faculdade, aquela festa que a gente queria ir, aquilo só a gente fazia se a gente conquistasse o dinheiro. Não tinha aquele 10 reais, ou na época outra moeda, mas 50, 10, que, deixa eu comer um lanche aí, me dá dinheiro aí. Se a gente queria comer um pastel, queria comer um lanche, era realmente com o dinheiro que a gente tinha ganhado. E isso realmente nos orientou, acredito que para os profissionais que nós nos tornamos. A turma pergunta para quem você deve quando você for um bom gestor. Fala, minha mãe. Minha mãe foi realmente a maior gestora que eu conheço, com outras experiências e com bons exemplos, que realmente nos norteou com muita seriedade e sempre com muita transparência. Mas isso nos permitiu avançar. Então eu começo lá com 9 anos de idade, e não só eu, tenho vários colegas que hoje estão muito bem alocados, que também começaram muito cedo. Então a gente se encontrava, era aquele bando de menininho nas filas do banco, porque quem já era escriturário, quem era formado, tem que estar no escritório, trabalhando, aquela coisa tal. E daí os escritórios davam essas oportunidades para criança, né? Para criança, porque na verdade 9 anos de idade hoje é uma criança. Naquela época a gente se sentia já o maior jovem do mundo. E daí então me deu oportunidades de relacionamento com o posto fiscal, com a associação comercial, com os bancos. Os bancos passaram a conhecer quem eram aqueles jovens, tal. Tive colegas que realmente fizeram carreira bancária a partir do momento daquela pastinha de office boy, mas as filas eram intermináveis, as filas eram realmente grandiosas e a gente ficava, às vezes já ia para o banco a 12:30 e às vezes saía do banco 4 horas da tarde. E se não caísse a força, né? Caísse a força, então ficava... Tantas dificuldades. Olha, chegamos até, inclusive, fazer lanche dentro do banco, porque acho que os funcionários levam aquelas crianças tudo na fila lá. Mas sempre aprendizado. Sempre foi um grande aprendizado. E daí, quando chega mais ou menos aos meus 14 anos, eu até tenho uma história antes disso, bastante legal, que eu sempre conto, porque foi marcante para mim. E daí, aos 12 anos, eu era esse office boy do escritório da Leilomase, e foi dado para nós a missão de apresentar uma peça de teatro na escola. E daí era o Bumba Meu Boi. Então eu procurei o meu tio, Guto Fávaro, era professor, e o tio me conta a história do Bumba Meu Boi. As pesquisas eram em biblioteca, né? Hoje é muito mais fácil, né? Dá um Google aí e a gente alcança resultado. Mas era em biblioteca, eu falei, conta a história. E uma noite ele contou a história do Bumba Meu Boi. Eu cheguei no escritório, nesses momentos que a gente tinha, máquina de datilografar, inclusive fiz datilografia com Dona Aparecida de Campos, uma dama realmente que tinha um grande carinho e formou também centenas de alunos em Dois Córregos. Inicialmente seu Mário de Campos, o esposo dela, e depois ela conduzindo a escola de datilografia de Dois Córregos. Mas sentei na máquina e escrevi um texto. Com 12 anos de idade, escrevi, acho que deve ser a minha primeira peça de teatro, né? Vamos pensar assim. E fui escrevendo diálogos, né? Entre o fazendeiro, o empregado, a mulher do fazendeiro, e contextualizei, inclusive já com 12 anos de idade, ao cenário político. A época vivia lá o impeachment do Collor, né? A gente já
vendo PC Farias. E daí eu escrevi o diálogo em que, então, onde que tá o fazendeiro? Ah, o fazendeiro foi depor na CPI com do PC Farias e tal. E dei uma estilizada, né? Naquela peça de teatro, em que daí dei nome aos personagens e a minha turma, que estava comigo naquele ano, nós apresentamos aquela peça de teatro em cima dos meus diálogos. Ponto, encerro. Para mim, marcante, escrevi uma peça de teatro aos 12 anos de idade e tal. Rapaz, eu chego com a minha mulher, Sérgio, acredito que ainda nem mulher, porque nós namoramos 10 anos. Hoje nós estamos juntos há 22 anos. Olha. Então, aliás, casamos, para economizar no presente, eu brinco desse jeito, casamos nos dias que nós começamos a namorar, 25 de maio, né? Depois de 10 anos, 25 de maio, caiu num sábado, ela falou, vamos casar no dia 25 de maio. E todo 25 de maio a gente comemora, então, o dia que a gente começou a namorar e o dia que a gente casou. Mas eu acho que até a Natália era minha namorada e a gente vai até a Escola Francisco Simões. A escola que, então, aos 12 anos de idade, eu tinha escrito uma peça. Mas passado, olha, basicamente 20 anos. E festa junina, muita gente. E eu chego, tá apresentando uma peça de teatro. E eu prestando atenção nos diálogos, virei para ela e falei, não acredito. Estou representando a peça de teatro que eu escrevi aos 12 anos de idade. Meu Deus! Então é uma história marcante na minha vida. Eu acho que eu já era até vereador. E daí eu volto no meu tio. Falei, tio, aconteceu. Eu falei, acredito que as pessoas que estão, a professora, os alunos, e eles, na verdade, também deram uma atualizada na peça, porque depois de 20 anos já não era mais a CPI do Collor, mas estava discutindo um outro assunto político. E eu falei, tio, aconteceu um negócio muito interessante. Eu tô chegando na escola e a peça que está sendo apresentada lá depois de 20 anos é a peça que eu tinha escrito na mar. Ele falou, olha, deve ter ficado no arquivo da escola e ao puxar a necessidade de representar a história do Bumba Meu Boi, encontrar uma peça pronta e foram representar. E ele até conseguiu depois, numa pasta de arquivo, o texto que eu tenho até hoje. Para mim um registro histórico, mas para mim uma satisfação muito grande. Imagino. Realmente de vivenciar que falei, não acredito que a minha contribuição de 12 anos atrás permitiu que uma sala de aula reproduzisse isso após 20 anos. Aí aquela tua pergunta que eu devaguei aqui mas você pensava em ser prefeito? Eu acredito que essa interferência política sempre foi muito impactante na minha vida, porque se com 12 anos de idade, para contar a história do Bumba Meu Boi, eu já contextualizei com os fatos que estavam acontecendo em Brasília, de esfera nacional, e daí eu me recordo, nós fizemos também, nessa época, tinha cada equipe fazer uma revista, e daí a minha chamava Por Trás das Cortinas. Então a gente contava o que a gente achava, o que acontecia nos bastidores de Brasília, para levar a o que para nós era algo muito intenso, né? Era o afastamento de um presidente da República. Então teve vários fatores que influenciaram em tudo isso. E daí foi somando algumas situações que eu fui naturalmente absorvendo. Então, quando chegou lá no encerramento do nosso curso técnico em contabilidade, naquele ano eu passei a ser o presidente da comissão de formatura. No ano seguinte, quando vai fazer E daí a gente fez uma linda formatura, a gente fazia o controle desse recurso, contratava a banda, fazia bailes, né, para arrecadar dinheiro, isso com 17, 18 anos de idade, e depois era possível fazer um jantar, uma formatura. Aí no ano seguinte, que no mesmo primeiro ano de faculdade, a gente vai fazer, eu tive a oportunidade, também uma vivência intensa, fazer o tiro de guerra. Então participei do tiro de guerra no ano de 1998, onde eu fiz grandes amigos, pessoas que também trabalharam comigo na prefeitura. E aí, de forma muito assim, em 98 eu tenho uma marcante uma história, porque meu avô era prefeito, e as pessoas acham que quando você
tem proximidade com uma autoridade, você tem privilégio. Lá em casa sempre foi diferente. Era mais sofrível você ser parente do prefeito. As pessoas procuravam meu avô para ver o filho dispensado do exército. Olha, nada, tem que trabalhar, não dá para ele fazer isso aí, toma muito tempo. E, naturalmente poderia ser a minha mãe ir até meu avô e falar assim, olha, seu neto pede lá para dispensar, porque levantar todo dia de manhã, ter instrução nos sábados. E eu vivi a vida. Para mim, realmente participar de tudo era legal. E daí vou pro tiro de guerra. Mas vou como neto do prefeito, então o sargento já. Ele que é o neto do prefeito, então é melhor não dar privilégio nenhum. Comecei o tiro de guerra sem aquelas láureas de cabo, né? Aquela coisa. Então, comecei na minha. Só que daí teve a eleição para a presidência do Grêmio dos Atiradores. E como eu tinha sido muito bem sucedido no ano anterior em arrecadar fundos para a formatura da nossa turma de técnico em contabilidade, o pessoal falou, bom, quem gosta de fazer evento é esse cara aí, ó. E teve votação, me recordo que teve 2, 3 chapas lá, e a minha primeira eleição novamente ali mais clara, eu ganho. Então me torno presidente do Grêmio dos Atiradores. Aí, naturalmente, me aproximei do sargento. Daí a pouco eu já era cabo de uma das turmas, e depois eu me tornei comandante do tiro de guerra também. Olha! Eu até acredito que não só o exercício da liderança, mas porque a minha voz realmente sempre foi muito tiro de guerra, sentido, tiro de guerra, descansar. E daí o relacionamento com o sargento foi muito positivo e nós fizemos ações realmente marcantes. Então era a época em que os atiradores tinham que ser mobilizados para comprar uma nova televisão para a sede, aquela época videocassete, então tudo que o sargento, vamos fazer uma ação que permita isso. E daí nós fizemos um grande encontro, um jantar que reuniu as famílias dos atiradores, tudo com recurso, a gente fazia grandes eventos, que reunia dois córregos, né, a juventude, as boates que a gente vendia convite, tinha um percentual, o pessoal nos ajudando. E lá a gente. Lá, na verdade, foi a primeira vivência intensa minha, porque a gente tinha um grupo de amigos, mas era muito. E lá a gente reunia 60 atiradores, na verdade 59, e um havia tido uma dispensa legal para se tornar médico, mas a ideia foi que a gente viveu realidades diferentes. Então daí a gente sai daquele eixo de convivência e a gente vive. E eu tenho amigos realmente muito leais, fiéis até hoje, formados dentro do tiro de guerra. Pessoas que inclusive vieram trabalhar comigo na prefeitura. Então, para mim, uma história muito bonita, onde a gente fazia campanhas de arrecadação de alimentos, as campanhas de doação de sangue, o tiro de guerra. Eu batalhei muito para ver o retorno do tiro de guerra em Dois Córregos da minha gestão de prefeito, Verdade. mas que ainda depende de maior investimento do próprio exército. E daí é a primeira vez quando a gente está preparando a formação dos cabos de reserva, e eu saio do tiro de guerra como cabo de reserva junto com mais 9 colegas, o sargento, em 1998, reúne aqueles 10 e fala: eu não tenho dúvida nenhuma que dessa turma de 1998, desses 10 cabos de reserva, nós vamos ter um prefeito dessa turma de atiradores. Nossa! O pessoal já dá aquela olhadinha pra mim, né? Pô, acho que é esse. Eu tava em 98. E daí foi fortalecendo toda uma situação. Eu tive a oportunidade de estar também sempre muito intensamente vivendo a comunidade católica de Dois Córregos, paróquia do Divino Espírito Santo. Então, desde criança, eu já era leiturista, comentarista, participante dos grupos. Fui coroinha, só saí de coroinha porque realmente fiquei maior que o padre, né? Aquela situação, mas eu e outros colegas. É a época em que a gente fazia 36 missas por mês. Nossa! Então, eram atividades realmente marcantes de uma outra geração. E daí, nessa ocasião, é que realmente eu entendo que é a primeira vez que alguém olhando para um menino de 18 anos de idade
acha que realmente poderia ser prefeito. E daí eu já era estudante do primeiro ano de Direito, ao mesmo tempo que eu fazia o tiro de guerra, e daí foi essa sucessão. Em 99 eu peço ao meu avô se eu posso filiar ao partido. Ele não que ele foi assim, não, vai lá, nós vamos eleger você e tal. Ah, se você quer, vai. E daí que eu conversando com esses dois amigos, eu acho que eu vou me filiar, tal, vou sair candidato a vereador. A minha amiga fala assim, cara, esse negócio de política é pra quem é mais velho, experiente, para com isso. Você tem 18 anos de idade. O outro colega, visionário, que depois veio trabalhar comigo, falou assim, pô, eu acho super legal, tem que colocar jovem na política, a gente vai ter alguém de referência para cobrar, vai ficar mais fácil o diálogo. E daí foram pontos, mas eu era meio turrão mesmo, se eu colocava um negócio na cabeça, eu Dizia. e acabei saindo então no ano de 2000 candidato e me tornei já naquele momento o candidato mais bem votado de Dois Córregos naquela eleição de 2000 e entro para a política com 20 anos de idade, fazendo então a minha participação na Câmara Municipal, mas e daí foi somando várias situações. A minha pós-graduação daí foi direcionada mais para a administração pública do que necessariamente para o direito, porque eu passei daí a ir para Araraquara, na Unesp, fazer gestão pública e gerência de cidades, aprendi muito sobre planejamento, o que eu acho que é necessário para qualquer governo, planejamento orçamentário, planejamento urbanístico, e isso me deu condições daí realmente de construir uma trajetória na Câmara, que eu era apaixonado pelo processo legislativo, eu acho isso realmente realizador, o vereador que consegue realmente redigir uma lei que pode nortear os atos de formulação de políticas públicas. E daí vivi com muita intensidade esses 12 anos de vereador, e após essa fase não queria mais ficar acomodado, apresentei uma proposta para ser candidato a prefeito no ano de 2012. Foi 3 vezes de vereador? 3 vezes, 3 mandatos vereador Seguido. seguido. E daí, em 2012, apresento uma proposta numa eleição que nós tivemos 4 candidatos, mas eu fico em segundo lugar, com 900 votos a menos do que o candidato da situação. E daí eu realmente falar, fiz a minha parte, 12 anos vereador, apresentei uma proposta para o executivo, depois de fazer críticas, e não deu certo, não venci. E volto para o escritório daí de forma intensa e vou para 14 anos de advocacia. A advocacia realmente me permitiu construir a minha casa, construir minha vida. E depois dessa eleição em que eu perco, é que a eleição, daí eu caso no ano seguinte, a gente inicia essa nova família, eu e a Natália. E realmente eu tinha colocado um ponto final. Mas todo candidato que acaba realmente às vezes perdendo é lembrado para a eleição seguinte. E o pessoal realmente foi muito convincente e eu acabei daí, lá em 2016, saindo candidato de novo, com uma nova proposta para combater um grupo que eu entendo até hoje, que não levava a sério a política, e daí me consagrei lá o candidato eleito com 8.600 votos, é a maior votação que um candidato a prefeito teve em Dois Córregos, e isso me permitiu iniciar um trabalho difícil, um trabalho das pessoas realmente voltar. Eu tinha pego a prefeitura depois de uma greve trabalhista, então são situações que realmente me exigiram uma formação de uma equipe diferenciada. Nós saímos daquele processo político em que era muita gente que tinha muito tempo de política, que ocupava os cargos, para a gente escolher pessoas corajosas, pessoas destemidas, que eram mais técnicas do que política. E daí nós partimos para fazer realmente mais gestão pública do que gestão política de um município. E eu acredito que foi assertivo. Foi assertivo para Dois Córregos. Coincidentemente, enfrentamos a pandemia, um momento difícil da administração pública, e fizemos, inclusive, lives diárias de conscientização, com atitudes e posturas que realmente foram duras, nem todo mundo compreende, mas nós encontramos bons resultados a partir de 2017 para Dois Córregos, que a gente conseguiu comprovar com muita notoriedade e publicidade no decorrer depois do nosso mandato.
e mesmo não estando tão animado, porque a política ela machuca a alma em alguns momentos, eu vi que era uma obrigação minha como cidadão novamente continuar, fazer a minha oferta do meu nome como candidato a prefeito, e daí fui reeleito. E na minha reeleição é que daí nós começamos a colher realmente bons frutos. Então, o primeiro ano foi de muita coragem, de muito plantio, de entender um novo processo político. Nós fizemos uma intervenção da Santa Casa. Santa Casa que também tem 100 anos, de repente, está aqui a chave. Ó, nós não vamos mais tocar a Santa Casa. A partir de agora, se você é o prefeito, se vira. E eu fui lá e realmente nos viramos no 30. Tivemos sempre pessoas muito corajosas junto com a gente. Deus foi colocando pessoas maravilhosas junto comigo. E às vezes quando eu encontro colegas que estão iniciando o governo, mas qual que é a dica que você dá? A dica é formar uma equipe de gente trabalhadora, gente engajada, gente comprometida e gente que realmente esteja no mesmo ritmo que você. Porque se você tiver um prefeito acelerado, as pessoas têm que acelerar, porque senão vai ficar lá atrás. E eu falo que o que nos move é esse entusiasmo, é esse idealismo. Então daí eu passei a fazer a defesa da gestão participativa, em que a sociedade tem que ter esse senso de pertencimento. As pessoas têm que, a criança tem que realmente gostar da escola que ela frequenta. O usuário daquela unidade de saúde da família, ele tem que se identificar com a enfermeira, com o médico, com o dentista, com os agentes, para realmente ser para ele prazeroso ir até aquela unidade e não precisar buscar um outro serviço. E daí nós iniciamos realmente um conjunto de trabalho que permitiu classificar Dois Córregos como município de interesse turístico. Então a gente arrecada aí de 500 a 800 mil reais por ano e fizemos obras que se tornaram case. Hoje a nossa vila gastronômica lá em Dois Córregos, Sérgio, ela na verdade ela está no catálogo de boas práticas do Daditur, da Secretaria de Turismo do Estado. Então agora recentemente o secretário de Estado esteve aqui em Bauru e disse que tem 5 ações que ele se orgulha aqui na macro região de Bauru, e uma é quando você pega recurso público e faz o recurso público não só um investimento, mas um gerador de renda. Então lá está hoje com oportunidade para 16 pessoas ter box, de vender lanche, salgado, doce, e tem um fluxo muito, depois de 100 dias, a gente já tem um fluxo muito bom. Então nós criamos culturalmente, muito rápido, a ideia das pessoas frequentarem o que era o antigo lanchódromo, nós tínhamos perdido. Então são ideias. Mas usamos o recurso para reconstruir o centro de eventos, para fazer a ampliação dele, para construir um novo espaço climatizado de reuniões. Então é o fomento do turismo, é o fomento da economia com recurso. Não é meramente você fazer a reforma de uma pracinha, ou isso, aquilo. É você usar de forma inteligente. Aliás, depois de tantos anos, hoje eu também estou fazendo extensão na UFSCar de cidades inteligentes, porque eu acho que a gestão pública agora, mais do que essas iniciativas, a boa gestão do recurso financeiro, a conclamação da população em participar do processo, nós precisamos também investir cada vez mais em tecnologia, sabe? Ser mais prático, as consultas serem realmente automatizadas. Eu marco a minha consulta, eu já tenho o dia, e no dia anterior eu sou lembrado da consulta. Então uma dinâmica muito mais efetiva e eficiente. E olha que Dois Córregos, quando a gente sai dela, da gestão de Dois Córregos, a gente deixa uma referência muito legal, que é a nota máxima hoje aplicada pelo Tribunal de Contas, do índice de efetividade, que é a nota B. Então só tem 78 municípios dos 644 avaliados pelo Tribunal de Contas, porque capital tem o seu próprio Tribunal de Contas. Nós estamos dos 78 que tem a melhor avaliação. Então isso requer esse esforço conjunto, diário, de realmente você ir suprindo. E daí nós fomos realmente adotando muitas boas práticas, muitas políticas. Olha, o Fundo Social, que foi liderado pela minha mulher, em um determinado momento, a gente fazendo a aplicação do orçamento participativo, em todo lugar que eu vou, eu sou defensor disso, é quando você conclama uma cidade inteira para, no último, lá em 2024, no último ano, dos 25 mil habitantes, nós tivemos 4 mil pessoas que votaram como queriam a aplicação do recurso público. Então nós tivemos 7 iniciativas que se tornarão realidade esse ano, porque o povo quis assim.
Então, é você criar realmente esse envolvimento popular, a participação popular nas ações administrativas. Nem eu, que sou prefeito, às vezes concordo com que aquela ação está sendo. Mas você é um respeitador da vontade da maioria. Então, quando você realmente é o condutor de um plano de governo, e hoje ele tem que ser registrado na Justiça Eleitoral, você se acha o representante da maioria que votou na tua proposta. Claro que na primeira eleição as pessoas votam no sorriso do cara, então, pô, eu vou votar nesse menino aí que tem 36 anos, é simpático, é isso, é aquilo, mas na reeleição as pessoas votam no seu trabalho. As pessoas querem a continuidade ou não do teu trabalho. Então, se você trabalhou bem, você vai ganhar um voto de confiança de novo, porque senão o eleitor ele quer mudança. A tendência e essa alternância de poder ela é válida no processo democrático. O que, na verdade, realmente, quando a população participa, e isso é o ganho sem precedente, por isso que eu sou defensor da gestão participativa em administração pública, porque você pode trocar o governo a partir da autoridade, e daí você troca também um ou outro que exerce cargo comissionado. Mas políticas públicas têm continuidade. Sim. Então, você troca o prefeito, você consequentemente vai motivar a troca do secretário, mas o que é bom vai continuar. Obras não ficarão paradas. Então, quando você estrutura políticas públicas, e isso foi o que nós viemos fazer. Tanto é que eu cheguei a ser vereador numa cidade como a Dois Córregos, 25 mil habitantes, 135 cargos comissionados. Um prefeito poderia nomear 135 pessoas, Nossa. companheiros políticos, pessoas mais diversas possível. Eu já chego na prefeitura em 2016 com 47 cargos. Então já havia sido enxugado. Mas hoje eu entreguei uma prefeitura com 17 cargos comissionados e ainda entreguei só 15. 2 nem ocupados estavam. Mas, de qualquer forma, eram 17 cargos comissionados. Então, quando você muda o governo, a estrutura que ela tem, ela permanece, porque você pode ter um secretário que vai implantar novas propostas, isso é válido, um chefe de gabinete que tem que gerenciar uma nova dinâmica de trabalho. Mas o que é aquele trabalho do dia a dia para manter a efetividade, manter os serviços, não tem grande impacto, porque as pessoas, elas estão... Mudou o prefeito, mas no dia seguinte ela está trabalhando. Sim. Então a gente implantou um pouco, e é preciso realmente muita coragem, porque daí você não tem mais espaço para acomodar aquele cara que balançou a bandeira, o cara que adesivou o carro, o sobrinho do vereador, o outro. Então, é realmente uma nova fase que nós buscamos implantar e acredito que a população reconheceu isso. Reconheceu com a minha reeleição, reconheceu em falar assim, não, muito trabalho que está aí tem que continuar. E o orçamento participativo, ele permitiu isso. A gente ouvir mais as pessoas. Nós tivemos audiências que participavam 200 pessoas. Quando a gente publica uma foto em que... Porque a audiência pública por aí afora é cumprimento de protocolo. É o contador da prefeitura com um vereador, mais o secretário que tem que falar. Nem o prefeito passa por lá. E aqui as audiências públicas tinha vida. Então é entusiasmo. É você apresentar propostas e propostas realmente grandiosas. Nós, por exemplo, num ano, fizemos com que o plano de saúde do servidor público de Dois Córregos se tornasse realidade. Os servidores motivaram toda a família e hoje 800 servidores da prefeitura têm um plano com a Unimed, que não tinha carência, que não tem coparticipação e ele tem realmente um tratamento diferenciado. Então você tem o seu salário, você tem o vale alimentação, e olha, na prefeitura eu cheguei com um vale alimentação de R$320 e entreguei com, acredito, R$1.005. Eu acho que hoje é R$1.070 na prefeitura. Então foi um salto realmente. Não tem como você cuidar de uma cidade se antes você não cuidar de quem trabalha com você. Sim. As pessoas precisam sentir realmente valorizada. As pessoas precisam sentir realmente que... E daí até o nosso vice-governador, Felício Ramute, uma vez falou, num dos encontros que nós tivemos. Qualquer pessoa da cidade, e aí eu penso que qualquer gestor, o presidente da associação comercial, o diretor de uma grande empresa e o prefeito, que no meu caso se relacionava diretamente com 800 servidores, mais 400 colaboradores de forma indireta, então é 1.200 pessoas, tem que levantar animado todo dia. E a pessoa, nossa, mas esse cara só dá risada, ele tá feliz.
Não, eu também tenho problema. Sim. Eu tenho problema, lá na minha casa tem problema, a gente também tem as mesmas dificuldades. Só que, na verdade, você tem que ter essa estrutura que permita que a sua alegria, que o seu entusiasmo, que a sua determinação seja maior do que a sua tristeza, Sim. do que a sua desmotivação. E você chegue no ambiente realmente falando, gente, vão trabalhar, vão pra cima, vão com coragem, vão com postura. E você realmente aumentar a produtividade a partir dessa injeção realmente de confiança. As pessoas veem na liderança esse amparo. Então, se você não tem realmente uma estrutura de dar segurança para aquele que você delega um serviço, você fala, mas não vou fazer por medo, eu não vou fazer porque eu não fui cobrado. Então, eu, na verdade, sou um cara, o pessoal me fala que era muito exigente, que realmente cobrava demais, mas a prefeitura de Dois Córregos eu entendo que era muito produtiva. Nós realmente, por 2 anos, no prêmio Cidades Inteligentes, Cidades Excelentes da Band, a gente teve a classificação entre os 30, os municípios menores de 30 mil habitantes em governança. Então, transparência, eficiência fiscal, nós realmente alcançamos metas superiores aos outros municípios. Dois Córregos passou a estar no top 10, né, dos 645 municípios, em 10º lugar no Verde e Azul, quando a gente tem preservação ambiental, quando a gente tem educação ambiental efetiva, e no top 10, em 8º lugar, em 2024, com o município agro. Então, com política de desenvolvimento rural. Então, nós alcançamos realmente resultados que fez com que eu cumprisse a minha missão. Eu falava que a minha missão era fazer as pessoas voltarem a acreditar no serviço público, voltarem a acreditar na política. Pode ter a crítica, não gosto do Rui, acho ele muito autoritário, arrogante. Eu não vejo. O exercício da autoridade de prefeito nos leva realmente a impor respeito, impor Sim. limites e de qualquer autoridade. Mas que ele é trabalhador é verdade, que ele é honesto é verdade. Então, para mim, já é um privilégio. E isso nos levou realmente a, com muita intensidade, a ser visto pelo governo do estado. Quando você fala de representatividade junto ao Sebrae, que é, na verdade, essa nova fase da minha vida, o nosso diretor técnico do Sebrae, Marco Vignoli, falou, Rui, eu quero te escolher para você coordenar o nosso aprimoramento em gestão pública empreendedora. Eu quero você visitando os municípios e realmente defendendo a tese de que não tem como a gente prosperar na administração pública se você não defender a gestão pública com essa motivação de empreendedorismo. Então, estou muito orgulhoso porque as boas práticas que nós hoje temos em Dois Córregos, então eu saí da prefeitura e muita política pública que nós implantamos continuaram. Aliás, no processo eleitoral era um debate constante. O adversário ele tinha que se comprometer em continuar os bons programas que a gente tinha instalado. Nós temos um programa que virou um case, porque ele passou a pertencer, inclusive, num catálogo de 15 boas práticas do governo do estado, de fundo social, como algo que possa ser replicado em qualquer município, que é o que a gente chama de feira solidária. Também ouvindo a população, dentro do orçamento participativo, que 2% da receita corrente líquida é de direito do povo, então agora 3 milhões de reais. O povo escolhe diretamente como investir. Então lá no Dois Córregos nós tivemos a Escola de Lutas e Artes Marciais a partir de uma boa ideia debatida em audiência pública do orçamento participativo. Isso é interessante, hein? Passamos, na verdade, a fazer laboratório de tecnologia, de informática, de ciências, ouvindo a população também na necessidade. E às vezes é a comunidade escolar. A comunidade escolar vai numa audiência da educação, levanta a mão, não, porque nós queremos assim, assim, assado. E no ano seguinte você vai lá, pega, constrói e tal. Então, e algumas coisas o gestor ainda que tem disponibilidade financeira consegue, tal escola que é ampliação, tal unidade que é um equipamento novo. E a gente consegue, ouvindo as pessoas, ser mais assertivo nos investimentos e nos atos. E a feira solidária, ela surge porque alguém levanta a mão e fala, olha, hoje a necessidade do idoso, da criança, da gestante, ela extrapola a cesta básica que é oferecida pelo município, às famílias vulneráveis. Então, é arroz, feijão, óleo, macarrão, mas hoje precisa de fruta, precisa de legumes, precisa de verdura. E daí, então vamos destinar esse
valor do orçamento aqui para fazer algo de complementação nutricional para as famílias vulneráveis. Passou 3, 4 meses, o pessoal não... Eu, com a minha mulher na nossa casa, falei, como que nós vamos? Naquela época era 100 pessoas. Ofertar, porque se juntar banana, alface, tomate, de um dia para o outro já amadureceu tudo. Como vamos fazer uma sacola, o estado tem isso, né? A cesta verde. Daí eu falei, não, vamos fazer uma feira. A gente compra tudo e... Só que eu também sou defensor não dessa política assistencialista. Eu sou a política do mérito. Eu mereço, eu conquistei isso. E daí nós então, a Feira Solidária, ela é esse processo de engajamento. O cidadão, ele, na verdade, ele tem que participar de uma ação. Então tem aqueles que são vinculados à assistência social, são os grupos de fortalecimento. Os encontros de combate à violência doméstica, ao racismo, ao bullying. E as crianças, as famílias são conclamadas a estarem debatendo esses temas. Na saúde, esse é um marco histórico. Nós tínhamos, pela nutricionista, ganhei até uma medalhinha dela ao final do meu governo, porque ela se orgulha também da sistemática. Ela acompanhava em torno de 14 pessoas, que eram diabéticos, hipertensos, que procuravam o sistema para fazer o acompanhamento com a nutricionista. Nós devolvemos com a Feira Solidária um acompanhamento de 135 pessoas. Nossa! Então, os grupos são enormes, a participação diária, constante, né, mensal, toda um acompanhamento direto. Fizemos daí o acompanhamento no nosso distrito de Guarapuã, que está distante a 13 quilômetros, 2 córregos. Educação de jovem adultos. As pessoas faltavam, né, à noite e tal. Implantamos também lá dentro. É o processo que então... E no Fundo Social a gente tinha muito curso. Corte e costura, manicure, culinária, até construção civil. Fizemos várias. Fizemos um refeitório no almoxerifado, reforma de banheiro de escola, a merenda escolar. E, na verdade, a gente sempre tinha vaga, porque as pessoas às vezes não se interessam tanto pela qualificação profissional. Com a Feira Solidária, nós acabamos com esse déficit de vagas, com essa não preenchimento das vagas, e daí nós vimos todo o nosso curso de qualificação profissional ocupados. Há essa evolução enorme de acompanhamento de prevenção na saúde. Os grupos saltaram de 60, 80 pessoas na assistência social para 360 acompanhados. Então hoje a Feira Solidária, ela atende em torno de 600 famílias em 2 córregos, que levam, na nossa época, mensalmente, retiravam de 10 a 15 quilos de frutas e legumes e verduras esporadicamente. Moeda social. Inventamos uma moedinha, desenhamos, a artista plástica Cristina Casagrande fez os desenhos lá de prédios públicos históricos, as culturas do agro, né, a cana, o café, a macadâmia, estampou uma moeda, então chama córregos, nós temos moeda de 2 córregos, de 5 córregos, de 10 córregos, e cada presença a pessoa garante um dinheirinho. E quanto mais presença você tem nesses grupos, maior é o número de dinheirinho que você ganha, maior o seu potencial de compras na feira. E daí a gente então juntava em 3 momentos diferentes, porque nós passamos a fazer uma feira na plataforma da estação ferroviária, depois uma dentro da escola onde tinha a educação de jovens adultos e também fizemos no distrito. Mas alcançamos atendimento de 600 famílias, todo mundo levando para casa frutas, legumes, que hoje, se você for numa quitanda, seguramente você vai gastar 100, 150, Sim. 200 reais. E é uma complementação nutricional e a gente passou a ter testemunhos de mudança de vida. As pessoas, era um contato diário que a gente tem com as pessoas sempre envolvidas com esses projetos, a população realmente participando, e o Feira Solidária foi um grande sucesso do nosso governo, como realmente participação popular, como a população se sentindo realmente respeitada, valorizada, acompanhada pelo serviço público, e daí gerou que nesse caderno de boas práticas do governo do estado, a Natália foi chamada em São Paulo, a gente conta essa história nos grupos de gestores, e daí nós passamos realmente a apresentar outras boas práticas. A merenda escolar, que é um orgulho lá em 2 córregos, nós criamos o concurso Merendeira Nota 10. As merendeiras passaram a desenvolver receitas
em momentos especiais que eram incluídas no cardápio da rede inteira. Então, 3.200 alunos, naquele momento, provavam daquela receita e uma vez por ano ainda, na festa da macadâmia, a receita com macadâmia. Então, servimos torta de macadâmia, macarrão, rondelli com macadâmia. Então, são várias as receitas que partiram diretamente de uma merendeira nota 10. Todas são, e passamos a fazer semanas temáticas, né? A semana italiana com lasanha, macarronada, polenta, nhoque, pizza. A semana brasileira, em que tinha churrasquinho em todas as escolas, garapa, coxinha. Semana nordestina, em que a gente ofertava também. Então, a semana indígena, fomos trabalhando temáticas pedagogicamente, mas a alimentação sendo um contexto também de protagonismo. Então foram várias boas práticas que nós fomos colocando, implantamos o Bolsa Trabalho Municipal. Depois do Estado vir com uma experiência em que a gente contrata alguém que está desempregado e oferece uma bolsa, ele participa da logística e tem capacitação. E normalmente pelo Sebrae, uma vez ao mês ou a cada 15 dias, e nós tivemos um resultado de 22% de empregabilidade. Depois de passar pelo nosso projeto, essa pessoa era empregada no mercado. Então, para nós, motivo de grande orgulho desenvolver políticas públicas que são boas práticas e que foram permanecendo. Eu estava ontem no açougue e brinquei. Eu tenho 2 boas práticas em 2 córregos com carne. Nós desenvolvemos durante a pandemia um recurso vinculado, o projeto Mistura no Prato. Para realmente fortalecer as famílias vulneráveis, a gente entregava carne, além da cesta básica. E depois nós implantamos o projeto Mistura no Prato, que as pessoas que participam de todos esses programas, ao final do ano, levavam uma cesta de carne. Em 2023 nós demos 30 quilos de carne. As pessoas dividiam com os parentes porque não tinha espaço no congelador. E em 2024 nós viemos com a mesma proposta e também realmente a gente percebe que garantimos um final de ano com muito mais alegria. E eu sou defensor disso, que as pessoas elas precisam de alegria, nem que for por um momento, para você realmente falar, não, vamos vencer as dificuldades, vamos superar e realmente encontrar um caminho novo. Então você precisa injetar ânimo em pessoas que às vezes estão desempregadas, em pessoas que estão doentes, pessoas que realmente precisam. E às vezes a doença hoje pode ser a tristeza. É a tristeza de não ser lembrado, é a tristeza de não ser abraçado. Então nesse momento que a gente desenvolve essa entrega de cesta, ela nunca é meramente a entrega do benefício. Nós fizemos um trabalho falando sobre a importância do coração, em que as pessoas se abraçam, em que as pessoas... Então, para mim, sempre foi um grande orgulho vivenciar essa política pública que a gente implantar, porque eu gostava de ver um sorriso no rosto de uma criança que nunca tinha, às vezes, tido oportunidade de comer espetinho com... Eu, no começo do meu mandato, eu me surpreendi com uma criança que não conhecia goiaba. E a gente sempre acha que goiaba está em qualquer lugar, né? Sim. Então nós passamos a fazer educação alimentar. Hoje as crianças, na verdade, gostam de comer brócolis. As crianças realmente inserimos a agricultura familiar dentro, com mais de 30% de aplicação. Então muita coisas que a gente... Todo produto que um agricultor de 2 córregos quer ofertar para merenda escolar, a gente enquadra. E daí nós enquadramos pitaia, nós enquadramos o tomate de 2 córregos, as verduras que é mais comum, mas a gente foi fazendo realmente uma integração disso. Então quando você vê o sorriso de uma criança, em que ela na verdade, ela sente vontade de abraçar o prefeito, esse era o meu pagamento. Quando um idoso, que realmente fica na casa dele o dia inteiro, ele vai fazer um passeio de barco em Barra Bonita, e ele vem abraçar porque eu cantei Sandra Rosa Madalena e tá muito feliz, que foi o dia mais feliz da vida dele, esse era o meu pagamento. Quando a gente vê tanta gente com alimento na mesa, que eu costumo dizer, essas pessoas nunca só ganharam aquele alimento, elas conquistaram aquele alimento. De alguma forma nós conseguimos tocar na vida daquela pessoa. E na questão realmente, daí nós criamos o que eu chamo de mercado já solidário, mas que era a feira socioambiental, o mercado socioambiental. Teve um momento que papelão, vidro, isopor não era atrativo para os catadores de reciclagem. Eles deixavam para trás, pegavam só ferro, alumínio para vender. E eu falei, poxa, a gente precisa continuar limpando essa cidade, né? Esses catadores de reciclagem estão na rua, vamos nos ajudar.
e montamos então esse braço da Feira Solidária, mais específico para catadores de reciclagem. Então, falamos de feira socioambiental, porque ela era uma preservação ambiental, e daí nós passamos a entregar arroz, feijão, macarrão, cenoura, e também carne bovina, carne de frango, carne de porco, e eles passaram, nós passamos, se o papelão valia 30 centavos, e eles não recolhiam porque era muito trabalho para pouco recurso, a gente pagava 3 vezes mais. Então aquele quilo do papelão a gente pagava 90 centavos e eles entregavam para a gente dava para a cooperativa, que pode fazer outras ações a partir daquela coleta, a gente limpava a cidade e isso vem acontecendo até hoje. Então 16 catadores, o isopor também. Então a gente vai atribuindo valor ao vidro, ao isopor, qualquer material. Alguns materiais eles preferem vender para as pessoas que compram reciclagem. E outros que eles oferecem para a gente, porque a gente paga 3 vezes o valor do mercado, mas também com essa moeda social. Dá um cheque, tem gente que pega R$2.000 e troca por carne, por alimento, e as pessoas vão lá e fazem a compra. Isso aí, hein? Então é uma boa prática também, muito bem vista. Todos eles que eram cadastrados no CadÚnico, como catadores, é a principal atividade daquela pessoa vulnerável, é ser catador de reciclagem, mas quando daí a pessoa cata aquela reciclagem que soma R$2.000 no mês, ela divide com a família. Então tem o senhorzinho, o seu Sebastião, ele dividia com os filhos. Ele conseguia dar mistura para os filhos com o trabalho dele da coleta de reciclagem. Então são situações que realmente... e tudo isso com lei regulamentadora, com decreto que realmente dava as condições. Nós somos muito acompanhados pelos órgãos fiscalizadores para a gente não ficar distribuindo benefício. Então, na verdade, tudo. Fizemos campanhas de conscientização motivadas. A minha secretária de saúde falou, nunca fiz um Novembro Azul que deu certo. Que é quando o homem vai fazer o exame da próstata, tal. Prevenção ao câncer. E a última... Nós fizemos o exame em 220 homens, com cestas básicas que nós recebemos do governo do estado, e a gente então falou, olha, quem precisa de uma cesta básica, vem aqui, faz o exame, e quem não precisa, pega a cesta e doa para quem precisa. Então, com esse engajamento, nós somos realmente criando um chá rosa, nós reunimos 400 mulheres para fazer o encaminhamento do exame da mama. Dezembro Vermelho, que é o combate à AIDS, também fizemos exames, também passou pela conscientização mais de 300 pessoas. Então são ações realmente em que você via aquela alegria, aquele entusiasmo, e eu não tenho dúvida nenhuma, as pessoas passaram realmente a ver o serviço público como efetivo. E essa sempre foi o nosso objetivo, e daí eu hoje consigo realmente contar muita história em cima do desenvolvimento das nossas políticas públicas, de cases, de boas práticas que deram certo em Dois Córregos e que realmente a gestão pública tem que ser empreendedora, ela tem que inovar, ela tem que surpreender o povo. Então, nós precisamos da participação popular, nós precisamos do engajamento do servidor público e por isso que eu fui contando aqui para você um pouquinho de história, no sentido em que a gente tentou preservar a valorização de tudo isso. É que a expectativa humana ela sempre é maior do que, mesmo que você tendo animado, engajado, as pessoas ainda esperam mais. Mas o que é bom, a gente tem que sempre também nos superar, né? Mas essa é um pouco dessa vivência minha, e daí você estava vendo aí, me levou daí a contar história, a ser um bom comunicador, cheguei a representar o município em alguns momentos como representante dos prefeitos no Palácio do Governo. Lembro um discurso que foi garantidor, porque Dois Córregos foi contemplado com o container meu pet container, que é da causa animal. E eu faço o discurso em nome dos prefeitos perante o governador, que eu tinha sido contemplado, Dois Córregos contemplado. Mas daí não deu nada certo a licitação do governo do estado. Mas aquele momento em que eu falei em nome dos prefeitos foi tão marcante para as autoridades que depois eles fizeram dar certo. E o primeiro que eles instalaram foi em Dois Córregos, que hoje atende mais de 250 animais por mês, com exames, com entrega de medicamento. Então também é um container meu pet que funciona e que o Estado está enxergando tudo isso. Mas daí me deu oportunidade por 4 anos de estar junto à Associação de Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo. Aí eu chego também um pouco por causa da minha comunicação.
Os últimos 40 municípios classificados como município de interesse turístico tinham dificuldades de pautar na Assembleia. E eu, na verdade, sou escolhido entre os 40 prefeitos para falar da importância de ver o município realmente com o título. Então fiz uma grande defesa no Colégio de Líderes para pautar esse projeto, mais ou menos em outubro. Demorou, mas em fevereiro, daí do ano 2019, a gente viu mais 40 municípios e daí fechou. Os 140 municípios de interesse turístico, hoje acho que até 145. E daí isso me levou a estar mais próximo dos debates também de políticas públicas estaduais de investimento no turismo do estado de São Paulo. Então os secretários passaram realmente a conhecer Dois Córregos, a capital nacional da macadâmia. A gente pôde falar um pouco mais sobre o Caminhos do Tietê, então o fortalecimento dessa rota turística. E eu daí finalizei meu mandato como tesoureiro na Associação de Municípios de Interesse Turístico do estado de São Paulo. Me levou agora a estar, mesmo na condição desse prefeito, né, como membro do Conselho Deliberativo da Associação Paulista de Município, a associação mais antiga do Brasil de representatividade política pública. E isso tem nos levado realmente ainda a defender toda a nossa região. Hoje também estou eleito como secretário da mas recebe alguma? Não recebo nada. É só realmente esse idealismo de levar a sério gestão pública empreendedora. Eu vou continuar, mesmo que advogando, mesmo com outras oportunidades, defendendo a tese de que gestão pública tem que ser realmente levada a sério, porque em muitos momentos a gente faz gestão política do município. Então, e é possível você sustentar toda uma equipe de trabalho, sustentar um município em cima da política. Política partidária é legal, é importante, mas tem os momentos adequados. Gestão pública, política pública, que gera gestão pública, na verdade, é que dá continuidade à efetividade das propostas e dá garantia de transformar uma sociedade. E daí nós fizemos grandes investimentos em Dois Córregos a partir de toda essa rotina. Eu também cheguei à presidência do consórcio intermunicipal Tietê-Paraná, conduzindo aqui os interesses de 27 municípios. O último agora trabalho que nós estamos fazendo é o apoio financeiro da Caixa para a gente ter na nossa região uma usina de reciclagem de lixo orgânico, porque o que a gente já tem é 2 usinas móveis de reciclagem de construção civil. Então esse resíduo sólido já tem uma alternativa para os municípios de trabalho para a destinação correta, normalmente o pessoal usa em estrada rural. Mas a ideia agora é a gente realmente dar uma alternativa viável para o lixo da nossa região. Muitos municípios ainda têm aterro, outros fazem o transbordo para aterros que estão longe, e isso custa caro, então a gente quer. Estou encerrando a minha trajetória no dia 14, mas nós trabalhamos para que a nossa usina de reciclagem de resíduos sólidos domiciliares seja uma realidade e isso custe menos para os municípios, para o cidadão, que vai investir menos com o tratamento e a destinação correta e, quem sabe, até gerar energia a partir do lixo com essa questão aí de uma usina. Então foram oportunidades que a gente foi tendo da gente realmente conseguir dialogar de forma mais direta. Hoje nós temos um governador realmente muito inteligente, muito investidor e que a região precisa só ser vista, lembrada. E a gente fazia isso com o município de Dois Córregos, a gente tem um bom relacionamento entre municípios, tanto na minha gestão, como eu já percebo agora, já se criando. Vivi com muitos gestores muito competentes nos últimos 8 anos e tive a oportunidade de aprender muito. Essa usina, quem deu essa ideia de trazer essa usina para Dois Córregos? Na verdade, a usina de resíduos sólidos domiciliares, ela já é debatida desde 2010, 2012. Então, só que com o tempo vem se criando alternativas de cofinanciamento, aquela em que o município não precisa pegar dinheiro e tornar realidade. Então, no último edital da Caixa, que é o Fundo de Estruturação de Projeto, nós já tivemos 7 projetos no Brasil selecionados, contemplados, e o nosso aqui da microrregião de Jaú também estava selecionado, mas não chegou a ser contemplado porque nós estávamos na questão no lugar 24. Só que eu acredito que no Brasil afora,
algumas regiões, alguns outros consórcios vivem o problema do lixo com mais gravidade ainda, com lixões a céu aberto, onde não tem órgão regulamentador, e acredito que o fundo deu prioridade inicial a isso. Hoje, na verdade, a gente está em busca de reduzir o custo do tratamento do lixo, o custo da destinação desse lixo. Dois Córregos ainda tem aterros por vala, a gente tem local para depósito, para aterrar, tem um sistema correto de manejo do resíduo sólido domiciliar. Mas também conseguimos, para Dois Córregos, junto ao FEIDRO, mais de 10 milhões de reais, mas também a nossa própria usina de trituração de material de construção civil. O que nós temos disponíveis para os nossos 27 municípios que circulam também em outra operação. Então teve muitas ações e daí esse projeto ele ainda vai abarcar ecopontos regionais, onde que possa ter a destinação correta de material, centro de triagem para coleta seletiva ser aperfeiçoada. Então é um grande projeto. Só o projeto está estimado em de 7 a 8 milhões de reais. E depois que você consegue, então, a garantia desses 7 a 8 milhões para que seja feito um estudo intensificado desses 27 municípios, o quanto de lixo eles geram, como é a produção do lixo, como é o acúmulo e todas os outros fatores, é que você consegue daí fazer a parceria público-privado, vem alguém e realmente compra a ideia e daí constrói aquilo e vai também, e daí o município tem que fazer essa correlação, mas nós vamos ter a garantia que o lixo está gerando energia, o lixo realmente está sendo de forma adequada destinado e tratado. É uma tendência inevitável. Por isso que a gente está lutando desde lá de trás para que isso se torne realidade. O projeto anterior era inclusive um ponto em Mineiros do Tietê. Não era em Dois Córregos, era em Mineiros, São Manuel, mas vai sempre existir um direcionamento para que a usina ela seja cada vez mais próxima da cidade que mais gera também lixo, né? Aqui, a cidade maior do nosso consórcio é Jaú. Então a gente realmente vai sempre ter essa visão de que vai tendo tato aqui, porque quem produz mais tem que estar mais perto, porque senão o custo também de transporte ele é grande. Mas a alternativa é para todos, com pontos, inclusive. Então o projeto é muito bonito, o projeto é necessário. Se não for agora, vai ser daqui a pouco. Mas a gente está numa luta árdua para que isso aconteça e aconteça sem custo para os municípios. Por isso que nós estamos aí nessa mobilização. Para essa próxima semana, o fechamento de todas essas condicionantes para a gente fazer. Então esse foi um dos trabalhos que a gente faz. Então não recebe nada para ser presidente de consórcio, não recebe nada para ser membro de conselho deliberativo. Para presidente de consórcio, você foi convidado? É isso? Alguém convidou? Na verdade, normalmente os prefeitos se reúnem e aquela pessoa que se coloca à disposição acaba... nas últimas eleições não teve grandes disputas, né? Sempre então vai eu agora aí. E eu sucedi o prefeito de Itapuí, Toninho de Souza, um grande prefeito que fez um lindo trabalho no consórcio. E agora, nesse próximo ciclo, que começa dia 15 de abril, é o Gustavo aqui de Minas do TT, que inclusive vai presidir o consórcio. Então, é uma responsabilidade a mais, porque além de você conduzir o seu município, você representa agora os interesses regionais, né? Então, essa questão do lixo é um interesse regional, porque uma usina de tratamento de lixo orgânico para cada município ela é inviável. Ela se torna viável a partir de coletar o lixo de mais de 200 mil habitantes. Por isso que de forma consorciada, agrupada, é que ela se torna uma realidade. Então, quanto mais município participar do projeto, maior é a probabilidade da Caixa financiar essa parceria. E só... Hoje a indicação não é Dois Córregos, mas a gente também teria. Nós indicamos lá para um grande trabalho de centro de triagem, inclusive áreas que a gente tem disponível em Dois Córregos. E às vezes também não é. Hoje, em torno de, se eu não me engano, era necessário indicar uma área que tivesse até 4 alqueires. Então, em qualquer município, porque acaba também gerando renda, onde é a sede daquele empreendimento, acaba gerando emprego mais próximo. Então, sempre vai ter essas alternativas. Mas ainda eu sou defensor. Então, o projeto que a gente busca financiamento é que vai indicar qual é o local, em que região que ele fica mais viável para o empreendimento dar certo. Então, é o estudo que vai gerar. Hoje não existe a indicação de Dois Córregos, nem a de Mineiros, nem de São Manuel e nem de Jaú. Mas o próprio projeto é que vai
realmente dá condições daí do município levantar a mão e falar, não, eu realmente tenho interesse de que seja no meu município, eu consigo dar condições, porque às vezes vai escolher tal município e ele não tem essa área, ele não tem condições de cumprir as exigências, e daí vai vir o segundo que vai falar, então deixa comigo. Então é um pouco isso, porque é aquela coisa, é a ocasião faz a oportunidade, não é o ladrão, e a gente sempre tem que ir realmente em busca das oportunidades. Gestão pública é isso, é você ter dinâmica, nunca tá em dois lugares ao mesmo tempo, realmente ser visto para ser lembrado e trabalho. Não tenho dúvida nenhuma que eu volto lá no início do nosso diálogo. Eu sou um cara obcecado em trabalhar, em ver as pessoas trabalhando. Então, se me der a condição de líder, quem tá comigo vai ter que trabalhar. Deixa eu, a questão do container, do PET, ela chegou quando em da escola? Você lembra mais ou menos o ano que ela chegou em da escola? Olha, eu acredito que nós fomos contemplados em 2022, dezembro de 2022, mas ela chega efetivamente, inclusive no Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho de 2024. Tá funcionando agora, que nem você falou, né? Que tá no dia 6 de junho já estava funcionando. E esse recurso ela vem do estado? Todinho do estado. Tá. E se é alguma cidade que esse container tá parado? Aí, o nosso também, então, desde 2022 até esse início de 2024, era uma demanda pré-existente ao governo do estado, autorizada, mas que não tinha sido executada. Nós fizemos uma boa gestão junto à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado, inclusive com diálogos com a própria secretária, e que impulsionou, naquela ocasião, se eu não me engano, a implantação de 16 PET containers. E o de Dois Córregos, o primeiro que foi atribuído para ser implantado. Eu acredito que até o cumprimento das exigências, ter veterinário responsável, nós temos uma técnica veterinária que opera o container no horário comercial. Então a gente tem que realmente demonstrar as condições, mas é realmente essa articulação política que leva a um convênio que, se foi assinado, acontecer. E se não foi assinado, é aguardar as oportunidades que o município tem e nunca perder, né? Você tem que realmente... Às vezes a gente cadastra diversas oportunidades de convênio que acabam não se consumando, mas primeiro você tem que fazer a sua lição de casa e depois você tem que fazer realmente movimentação política, demonstração de interesse e demonstração de necessidade e acaba dando certo. Então tá. Se eu não fosse advogado, o que você ia ser? Você falou que gostou você foi fazer direito por causa do professor, mas você tinha outro sonho? Eu tive, acho que também está muito ligado a essa... Eu pensei em fazer arquitetura, hoje já vejo até engenharia, mas acabei optando pelo direito um pouquinho ali pelos sonhos vividos na ocasião, mas porque para eu fazer arquitetura em 1998, eu precisava ter morado fora de Dois Córregos, e daí não estava no meu planejamento sair da cidade, porque eu já trabalhava, eu tive um lapso de tempo entre quando eu saio do escritório e vou para política, entre aspas. Meu pai teve uma empresa distribuidora de gás. Então eu, na verdade, era aquela mano. Mas eu conduzia, aliás, para mim, a minha alegria era quando hoje, o que é a minha sogra hoje, ligava, pedia um gás, porque eu sabia que podia entregar um gás na casa da menina que eu paquerava, e deu certo. Eu coloquei gás lá, literalmente, para dar tudo certo, mas então eu entregava gás na cidade, o meu pai tinha essa distribuidora de gás, e para mim foi uma experiência muito legal, tanto realmente o processo de compra e venda, mas na nossa família a gente sempre colocou a mão na massa mesmo, né? Nós éramos donos da distribuidora, mas entregava o gás e fazia toda a operação. Já que você falou da sogra, né? Que você queria ver a namorada. Quem chegou primeiro? Quem chegou um no outro primeiro? Fui eu, né? Foi você. Fui eu. Tomou a iniciativa. Não. Ixi, eu sempre fui meio assim, meio proativo. Mas a Natália sempre foi uma linda mulher.
E, nossa, eu paquerava. Aí saímos durante num grande baile lá na Estância Santa Paula, que agora vai se tornar o Hotel AFEPESP, né? Um outro marco para dois códigos. Depois ela deu um gelinho em mim, sabe? Passou um tempinho, mas depois conversando um pouco tal, daí aí foi esse amor à primeira vista e nós então ficamos 10 anos juntos.